Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, estamos começando a live do isolamento. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver quem é que vai chegar para a live de hoje, né? Ó, já chegou alguém. Fernando. Fico impressionado com você, Fernando. Eu sei que se guia pela notificação que você falou, mas eu não consigo fazer isso. Você é um cara especial. Você fica ali de butuca, não é possível. Né? Hoje nós temos aqui uma fala que é muito importante, porque as pessoas não fazem a melhor interpretação dela, sabe, Fernando? Boa tarde para você também. Espero que esteja tudo bem aí para o seu lado, Fernando. Nós aqui estamos bem, graças a Deus. Estamos todos tranquilos. O outro Fernando chegou. Nós temos dois Fernando. Eu fico sempre perto do telefone. Assim é fácil. Ah, tá. Pode ser isso, porque eu sou uma criatura assim que eu deixo o telefone num canto, fico trabalhando ali, né? Estava até trabalhando agora, estava mexendo com uma base de notificações de síndrome gripal. Ô Miled, tudo bem? Né? Mas a gente vai tocando as coisas, fazendo as nossas atividades. Né? Chegou alguém da Indiane. Oi, Diane, tudo tranquilo? Nós estamos aqui na nossa atividade sempre, né? Normalmente é assim, de manhã cedo eu trabalho até hora do almoço, faço um pouquinho de conversa e termino de trabalhar e faço a live. Né? Então, a live é um divisor de águas no dia. Né? Eu brinco que atualmente a gente vive antes da live e depois da live. Pelo menos eu tenho feito assim. Né? E também mais ou menos depois da live eu meio que dou um horário de descanso assim, no dia. Né? Porque sabe como é que é, né? Esse negócio de home office não parece, não, mas parece que a gente trabalha mais com home office do que no trabalho mesmo. Ô JP, tudo bem? Como é que você tá, rapaz? Nós estamos aí na nossa atividade. Né? Organizando aqui as coisas. Amanhã é um dia importante, pessoal. Festa de Corpus Christi. Tradicionalmente é feriado, esse ano é ponto facultativo. Né? Mas pra gente, pelo menos pra mim, não faz diferença, que eu tô em isolamento em casa, né? Mas eu me lembro que a gente fazia tapete em Castelo. Castelo, interior do Espírito Santo, a gente fazia tapete. Aí ia chegando assim por volta de hoje, daqui a pouco, umas 4h e meia, a gente já começava a se organizar para fazer os tapetes. Né? A gente chegou a fazer um tempo lá na igreja, acho que era uma coisa que a gente podia pensar em voltar a fazer. Né? Mas tem que ser depois da pandemia, até porque não vai liberar tão cedo, né? Oi, Fátima, tudo bem? Como é que você está? Hoje é uma passagem muito interessante, né? E às vezes as pessoas interpretam mal essa passagem, né? E aí é aquela história. Eu digo que se não for para mais nada, a live serve para eu mostrar um pouquinho, né? Que a gente pode fazer coisas diferentes. Hoje completa 7 meses que meu marido faleceu. O senhor pode rezar pela alma dele? Claro, rezarei sim. Pode contar com a minha oração. Até chamo as outras pessoas da nossa comunidade para rezar, né? Pelo esposo da Milédia, que, felizmente, né?
não está entre nós, está com Deus. Isso é bom, né? Marcela e Saninha chegaram, sejam bem-vindos. Ô Maria Alice, tá tudo bem aí? Né? Mas pode contar com a minha oração, tá? A gente vai fazendo as nossas atividades, a gente vai fazendo as nossas coisas, né? Aos poucos a gente vai colocando, mas hoje eu acho que tem um assunto que é importante. Estamos bem, Marielle, estamos bem, graças a Deus, tudo tranquilo aqui. Eu acho que é importante uma interpretação do que a gente está vendo hoje. Oi, Denise, tudo bem? Essa passagem, às vezes, ela leva a uma visão um pouco distorcida das coisas. Então, acho que é importante a gente trabalhar essa visão, mostrar essas coisas, né? Porque não tem jeito, a gente tem que fazer isso de alguma forma, né? E a gente só pode mostrar se a gente pegar agora, ler e comentar ela. Não dá para a gente ficar... Às vezes as pessoas ficam pensando assim, Bernardo, será que vale a pena você falar sobre tal coisa e tal? Pessoal, a gente tem que esclarecer as coisas para as pessoas, né? Lembrando que sempre que eu falo uma coisa aqui, né, quem não concordar pode virar para mim e falar assim, Bernardo, eu não concordo com você, tá? Porque a gente aqui não está numa relação, né, de poder, não é eu aqui falo e vocês têm que aceitar. Né? Nós estamos numa relação, né, que eu já falei 1, 2, 3 vezes, a relação é sinodal, ou seja, um fala, os outros ouvem, quem discordar pode discordar, a gente pode até ver se não tem que mudar a nossa opinião, né? É normal. Não vejo nada demais nisso, não. Tá? Mas acho que é importante a gente entender isso aqui. Né? Porque às vezes as pessoas deixam passar um pouquinho aqui, erram um pouco. Não assim erram no sentido de prova, não. Erram porque o ensinamento que foi dado a elas era um ensinamento, vamos dizer assim, defasado. Né? Bom, vamos começar? Vamos? Vamos nós. Então vamos passar agora para a leitura do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. E enquanto eu estava aqui lendo, o Djalma e a Doracia entraram na nossa live. Sejam bem-vindos. Essa parte é uma parte que a gente precisa entender o que está aqui, para que a gente possa compreender as coisas, né? Então, a gente tem que entender que quando Jesus estava no mundo, não existia Bíblia como nós entendemos, né? A Bíblia, ela surge depois, né? Bem depois, né? A Bíblia, ela se fecha, assim, a gente fecha o conteúdo dela no ano de 325, século IV, né? Então, eu até brinco para as pessoas, que as pessoas não imaginam, mas a Sagrada Tradição é anterior à Sagrada Escritura. Né? Apesar da Sagrada Escritura ser
um objeto primeiro em relação à sagrada tradição, né? Na verdade, a igreja criou a Sagrada Escritura, determinou o que era a Sagrada Escritura e ainda não havia, né? Então, já existia a patrística, mas ainda não existia a Bíblia como a gente conhece, né? E é interessante porque na época de Jesus existia o Pentateuco, os 5 primeiros livros, os livros dos profetas e os escritos. Os escritos eram livros históricos. E quando ele fala a lei e os profetas, ele está falando dos 5 primeiros livros e os livros dos profetas. Então ali ele está falando praticamente de toda o regramento, toda a escritura que eles tinham à disposição. Ou seja, tudo que eles entendiam como forma de viver. Então aqui estava tudo, se fosse hoje em dia, estaria aqui toda a catequese, todo o Código de Direito Canônico, todo o catecismo, estava tudo nessa frase, lei e os profetas. Tá? E ele vira e fala assim, não penses que vim abolir a lei e os profetas. Ou seja, ele não veio para retirar isso. E nós devemos entender que é natural que Jesus não venha para retirar isso. Porque, na verdade, Jesus é o próprio Deus. E se Deus inspirou a lei e os profetas, né, não tem por que ele agora virar e dizer, não, está errado. Né? Eu vivo dizendo para as pessoas, né, Deus não é esquizofrênico, ele não tem múltiplas personalidades. Logo, ele não podia fazer uma coisa e depois revogar isso. E isso leva a um problema, porque aqui no versículo 19 está assim. Portanto, quem desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. E isso leva as pessoas a uma atitude de cumprir regras. Então, eu tenho que entrar na igreja e fazer isso. Eu tenho que, quando passar em tal lugar, fazer aquilo. Eu tenho que rezar desse jeito ou daquele. Ou seja, as pessoas passaram a viver a lei como forma de, vamos dizer, salvação. Se eu seguir a regra me salva. E impressionante é o seguinte, nós tínhamos isso na época de Jesus, nós já tínhamos isso. Eram chamados fariseus. Oi, Rita, paz e bem. Eram chamados fariseus. Os fariseus levavam a lei ao pé da letra e acreditavam que se seguissem a lei plenamente, estariam salvos, né? Por quê? Porque existia isso na cabeça deles, né? E Jesus até fala que, porém, quem praticar e ensinar a lei será considerado grande no reino dos céus. Então, as pessoas começam a ler isso e começam a achar que a regra pela regra é o que salva. Então, as pessoas começam a fazer assim. No documento não sei qual está escrito tal coisa. Então tal coisa é verdade, acabou. Não tem discussão, tem que ser assim. Né? Oi, Djalma, tudo bem? Oi, Doraci. Tá difícil hoje. Mas essa visão de a regra pela regra é um problema. Bernardo, como assim está escrito que não pode mudar uma letra, uma vírgula? Tem que seguir a regra, está escrito aqui, tá. Mas sabe o que acontece? As pessoas não prestam atenção na outra frase. Lá em cima, quando ele começa, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas para dar-lhes o pleno cumprimento. Horas. Observem bem.
Ele está dizendo que a lei, como está apresentada, não é o pleno cumprimento. Mas, Bernardo, como assim? Está na Bíblia. Eu sei, pessoal. Mas vamos entender que a Bíblia, ela é o que a pessoa que estava escrevendo entendeu. Tá? Deus revela a verdade para a pessoa dentro da sua limitação, da sua cultura, do seu entendimento, coloca no papel. Tá? Bernardo, isso é um absurdo! Onde você ouviu falar isso? Isso é uma besteira, heresia! Antes de me jogar na fogueira, de me atirar pedra, de me chamar de herege, vão ler a Constituição Dogmática Dei Verbo do Concílio Vaticano II, que fala textualmente isso. Que a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens, que foi escrita pelos homens segundo o seu momento histórico, segundo o seu entendimento e sua cultura. Então, é por isso que Jesus vem e fala assim: eu vim dar pleno cumprimento à lei. A lei por si só não é plena. Há alguma coisa a mais dessa lei. Há alguma coisa que você precisa ter. Oi, André. Que você precisa ter para poder cumprir a lei plenamente. Né? Ou seja, a gente não pode cair na tentação de viver uma fé regulamentar. Viver uma fé baseada num regulamento, num regramento. Né? É importante regras, é importante o regulamento? Claro que é. Mas a gente não pode viver o regulamento pelo regulamento. Né? O regulamento, ele vem de um princípio básico. Ele vem de alguma coisa anterior a ele. E que é superior a ele. Por quê? Porque se isso não fosse, Jesus não teria feito aqui a seguinte salva: mas para dar-lhes pleno cumprimento. Ou seja, estão literalmente colocado aqui que existe um a mais, existe alguma coisa a mais que deve ser feita para cumprir este mandamento. E aqui eu estou falando de toda a lei e todos os profetas, né? Alguém aqui se lembra do que é necessário? Alguém se lembra? A gente leu outro dia. Se lembra? Que um mestre da Sagrada Escritura, um escriba, vira e pergunta para Jesus qual é o maior dos mandamentos. Ele vira e fala: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua força e todo o teu entendimento. E o segundo mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Ali estão contidas a lei e os profetas. Viram? Entendem como existe uma associação? É muito importante que sempre que você pense a Sagrada Escritura, você pense ela como um todo, e não como pedaços isolados. Ler o Evangelho, ler uma carta, ler qualquer coisa como se fosse um texto isolado, nos leva a conclusões pela metade. E aí, a gente tem que prestar atenção, porque ele diz o seguinte: se eu amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo, eu cumpro a lei e todas as Escrituras. Então, para você levar a lei e os profetas à plenitude, é necessário que você vá além da lei. Que você ame ao próximo como a ti mesmo. E quando você for amar ao próximo como a ti mesmo, às vezes
as coisas podem ficar difíceis, né? Eu vou dar um exemplo de uma questão que levantaram para mim ontem de noite. Né? Uma pessoa, que não interessa quem é, veio me questionar sobre a seguinte questão. Quando abrirem as igrejas, eu não vou aceitar comungar na mão. Eu tenho direito de comungar na boca. Eu fiquei olhando assim, demorei para responder a pessoa. Né? E mandei essa passagem para ela. Porque vamos entender a questão. Né? É a questão entre a lei e a plenitude da lei. Qual é a lei? A lei é que ela tem um direito. É verdade, ela tem um direito. Qual é a plenitude da lei? Plenitude da lei é que nós estamos num momento especial, onde a pessoa tem que pensar que nós estamos diante de uma doença grave, que ao receber a hóstia na boca, ela pode se contaminar se o ministro estiver contaminado. Contaminar o ministro se ela estiver contaminada e o ministro não. E pior, ao contaminar o ministro, ela pode contaminar a fila da comunhão inteira. E aí eu pergunto, quem ama o próximo como a ti mesmo, não deveria nesse momento falar assim, eu tenho esse direito, mas por amor ao meu irmão, eu vou comungar na mão. Não seria razoável isso? Estão entendendo o que eu estou falando? Outro exemplo. Posso pensar aqui outro exemplo. Né? A gente pode pensar em várias situações de regramento. Né? Bernardo, a pessoa tem que assistir a missa inteira para cumprir o preceito. Tá. E se a pessoa tiver um pai doente e a cuidadora do pai, o cuidador do pai se atrasou, né? E ele não conseguir chegar a tempo na missa, né? Ele tá errado? Ele devia abandonar o pai doente em casa sem assistência para ir para a missa? É isso que é amar ao próximo? Vem aqui o Fernando. Entendo que a lei e os mandamentos existem para aqueles que não sabem amar. Poxa, Fernando, que intervenção interessante. Você tem razão. Está certo. Se você realmente ama as pessoas, você vai cuidar elas de um tal jeito que a lei se torna absolutamente desnecessária. Você está certíssimo. Né? E isso até tem uma referência na Sagrada Escritura. Tem um momento no Evangelho, se eu não me engano, de Mateus, que Jesus fala, a lei foi dada para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Então, faz todo sentido o que você está falando, Fernando, que realmente, quando você ama, a lei se torna absolutamente desnecessária, porque o amor é superior à lei. Muito bem colocado. André, cuidar de si e dos outros também. Oi, Natália, seja bem-vinda. Exatamente, né? Porque, nota bem, se você entende que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é uma mesma relação, é uma mesma coisa, é um só movimento, né? Você tem que cuidar de si, óbvio, claro, mas você tem que pensar o seu cuidado pelos outros também, né?
Vejo também muita regra em questão de abstinência de carne na sexta-feira. É verdade, né? É verdade essa questão da abstinência de carne na sexta-feira, né? Ah, não, porque eu tenho que fazer abstinência de carne na sexta-feira. Eu tenho que fazer abstinência de carne na sexta-feira. E aí começa a regra. Não, mas isso é solenidade, não é solenidade, é festa, não é festa. Ah, é festa em tal cidade, eu trabalho lá, mas eu moro aqui. Aí começa aquela confusão, né? Por quê? Porque o que interessa é a regra. Não é o real motivo daquilo. Entendem isso? Para pensar o seguinte, né? Fulano, ele não faz ele faz abstinência de carne na sexta-feira, mas é dono de uma clínica de aborto, né? Mas tá tudo certo porque ele fez abstinência, né? Oi, Gaioso, tudo bem? Atrasado, mas chegou. O importante é que chegou, Gaioso. Então, nota bem. Qual é o sentido da abstinência na sexta-feira? O sentido da abstinência na sexta-feira é que você dome uma vontade sua, se prepare, mostre que está disposto a algum sacrifício. Beleza. Já pensou que seria melhor, no momento em que nós vivemos, em vez de fazer abstinência, fazer um ato de caridade para uma pessoa? Alimentar um faminto? Já pensou nisso? Vai agradar muito mais a Deus se você der um prato de comida para alguém que está passando fome do que você fazer abstinência de carne. Por quê? Porque ao dar o prato de comida, você está demonstrando amor por aquele irmão que precisa, né? Bem mais agradável o ato de caridade, exatamente, muito melhor, né? Se você puder ser bom com as pessoas, dar atenção, dar carinho, dar cuidado, né? Ah, Bernardo, eu não tenho dinheiro para um prato de comida. Tem dinheiro para um salgadinho, para um sanduíche? Sanduíche de, sei lá, pão e presunto, né? Pão e mortadela, sei lá, um suquinho. Junto com esse sanduíche, dá para ele. Ah, Bernardo, eu não tenho dinheiro nenhum. Você não está disposto a ir visitar um orfanato? Visitar um asilo? Pessoal, tem gente que não consegue nenhuma companhia. Às vezes, na sexta-feira, está largado no asilo. Aí você gasta lá uma horinha do seu dia e dá atenção para essas pessoas. Vai ter muito mais alegria no céu pela sua demonstração de amor àquele irmão do que várias e várias abstinências. A gente tem que parar de achar que o segmento da lei, pelo segmento da lei, resolve alguma coisa. Até porque, às vezes, determinadas regras são absolutamente sem sentido. Ah, eu vou fazer abstinência de carne, mas eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou comer um pirarucu, entendeu? Maravilhoso, com batatas, né? Ervas finas, né? Esse evangelho de hoje é muito interessante. É sim, Gaioso, é sim. Eu também acho. E aí imagina, né? Se você come um pirarucu delicioso em vez de você comer carne. Isso é algum sacrifício? Não. Mas talvez você sair da sua comodidade e dar atenção a um irmão carente é muito mais difícil, né? A lei serve para libertar. A lei serve para libertar, e é para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Não é para a escravidão. Se a lei escraviza, se a lei nos torna seguidores da lei pela lei, ela perdeu totalmente a sua função. Ela deixa de ter qualquer sentido. Ela se torna em si vã, em si
errada. E é por isso que nós temos que levar a lei à plenitude. E a plenitude é a liberdade daqueles que amam. Aqui eu estou juntando a fala do Gaioso com a fala do Fernando e estou dizendo que a lei suprema é a liberdade daqueles que amam. Todos aqueles que guiarem sua vida pelo amor estarão em si cumprindo a lei em sua plenitude. Natália, profundo, hein? Até me arrepiei. Eu também. De vez em quando, agora há pouco, quando eu falei que a liberdade do amor é a plenitude da lei, eu também fiquei meio arrepiado aqui, tá? Tive que rebolar para escrever a reflexão, mas saiu, viu? Tá lá no seu blog, no Diaconia da Palavra, é isso? Pessoal, o Gaioso tem um blog que é o Diaconia da Palavra, né? Ele, pelo visto, escreveu uma reflexão. Vamos dar um pulinho lá no blog dele e ver essa reflexão. Nem que seja uma ligação para um aflito, uma mensagem pelo menos. Claro, bem lembrado. Ainda mais nesse momento da epidemia, né? Às vezes tem gente que está isolada em casa. Não tem uma pessoa... Porque eu, por exemplo, estou com a minha família aqui em casa. Então tá bom, eu converso com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, eu estou bem. Mas quem está isolado sozinho? Nossa Senhora, uma mensagem de vocês, né? Seria maravilhoso. Uma ligação. Oi, tudo bem? Outro dia aconteceu isso. Uma pessoa ligou para mim. Oi, Bernardo, você está bem? Tá tudo tranquilo? Tô precisando de alguma coisa? Não, estou bem, tal. Como é que você está? Mas e aí, o que você manda? Nada, eu liguei só para saber como é que você estava. Olha, meu pessoal, fiquei até contente. Sabe quando o coração assim bate, né? Entendeu? Aqui, ó, o Gaioso está mostrando aqui, ó, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Aí, ó, né? Mandamentos, quem os praticar e ensinar. Ó, pessoal, dou um conselho para vocês entrarem no blog do Gaioso hoje, tá? Deixem um comentário, isso. Maristela Guimarães, pessoa. Seja bem-vinda, eu não estou te reconhecendo, não. Ó, o Fernando é o caso do Fernando. O Fernando está sozinho em casa. E aí, pessoal? Que tal vocês hoje mandarem pelo DM, né, pela mensagem direta, uma mensagenzinha pro Fernando. Né? Quem não conhece ele, valia a pena conhecer, é um cara muito legal, hein? Tá vendo, pessoal? A gente tem que repensar a vida da gente. Né? A gente tem que parar de achar que a gente segue a lei pela lei. A gente tem que parar de achar que a lei é instrumento de poder. Né? Aquele exemplo que eu dei aqui, do negócio de comungar na boca, eu tenho direito de comungar na boca? Tem! E daí, se o seu direito põe em risco os outros? Como é que se ama mais? Protegendo a vida dos outros ou garantindo o seu direito de comungar na boca? O exemplo que o Fernando colocou, né? O exemplo que o Fernando Algarte colocou, porque nós temos dois Fernando. O Fernando Algarte e o Fernando Coutinho, que está sendo chamado, o nome dele aqui é Coalix. O Coalix está precisando de mensagem, tá, pessoal? Vamos mandar mensagem para o Coalix, todo mundo, para ele se sentir abraçado por todos nós. Natália, minha filha querida. Fernando, não te conheço, mas vou mandar mensagem. Manda sim, Natália, manda para o Coalix, tá? É que eu conheço muito bem ele, eu chamo ele de Fernando, mas o nick dele é Coalix. Pessoal, a gente tem que entender a mesma coisa que o Fernando Algarte colocou. Né? O que ele colocou lá? Ah, tem muita gente que é fixado na abstinência. Eu sei, pessoal. Mas a abstinência pela abstinência não serve de nada. Se eu faço uma abstinência e como um prato de comida muito melhor do que o que eu estou acostumado, que abstinência eu fiz? Né? Era muito melhor como forma de amor eu cuidar dos outros. É muito melhor como forma de amor eu me contactar com alguém que está sozinho.
né? Vale muito mais como forma de cumprir a lei amar alguém do que se restringir alguma coisa temporariamente. Por isso que a gente tem que levar a lei à plenitude. Porque a lei na plenitude nos liberta, nos livra, né? E volto a falar, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E juntando aqui duas das contribuições de hoje, né? Para levar a plenitude à lei, é necessária a liberdade daqueles que amam. Então, meus irmãos, minhas irmãs, sigam a lei em plenitude, sejam livres no amor. Amém? Opa! Fátima, é uma bênção participar dessa live que esclarece e ensina a vivermos a palavra no dia a dia. Ô, Fátima! Bênção é estar com vocês aqui, bênção é a gente poder viver a nossa comunidade eclesial, onde a gente fica cada vez mais próximo de Jesus. Tá? E essa é a grande felicidade nossa, né? Amém, amém. Amém. Pessoal, que bom que vocês estão gostando, né? Estou vendo uns coraçõezinhos subindo aqui do lado, sinal que as pessoas gostaram. É importante a gente estar junto nessas horas, melhorar o nosso entendimento, né? Quando Jesus falou sobre o primeiro mandamento, ele disse que os dois maiores é que faziam os profetas. Exatamente. Exatamente, até lembrei isso, os profetas e a lei. Eu lembrei isso, Magaioso. Né? Como eu estou chamando todo mundo para visitar hoje, né, o Diaconia da Palavra, blogspot.com, que é o blog do Gaioso, que ele tem uma reflexão. Eu não leio a reflexão dele antes da minha live, porque senão eu me contamino, entendeu? Mas eu costumo ler depois. Bernardo nos acalma. Que bom, Natália, que bom. Uma das ideias, né? Uma das ideias dessa live é justamente que a gente possa ficar um pouco mais tranquilo. Às vezes é preciso a gente ter um momento diferente. Eu estava um pouco aflito hoje, mas compartilhar da palavra aliviou. É exatamente o que a Natália falou, né? Mas eu acho que isso é importante, sabe? A gente, às vezes, tá com essa live aqui, criar essa comunidade eclesial, onde a gente pode compartilhar a palavra, dividir as coisas, né? A gente acaba melhorando, sabe? Acaba se tornando mais aliviado, assim, porque a palavra nos encanta, né? Os ensinamentos de Jesus, eles nos encantam. Então, quando a gente tem essa possibilidade, acaba sendo muito legal, né? Bom, pessoal, acho que por hoje está bom. Estou gostando muito, essa semana está especial, que as pessoas estão participando, e vocês veem o seguinte, como esse participar está tornando essa live mais rica, né? Então agradeço a todos que se disponibilizam a participar da live, tá? Para terminar, eu vou deixar a minha bênção, né? O Senhor esteja... Aliás, eu vou dar minha bênção, mas o Gaioso está aí também, e ele vai dividir a bênção. Eu sei que ele não vai aparecer, mas a gente divide a bênção aí, Gaioso abençoa o povo junto comigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Gaioso. Daqui a pouquinho está no IGTV e assim que puder está no YouTube. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30, aqui no Instagram. Até mais.